No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. É um prazer ter você por aqui. Hoje, dia 18 de novembro, segunda-feira, 18 de novembro de 2024. Até aqui nos ajudou o Senhor. Meus queridos e amados irmãos, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, no YouTube, canal Minuto da Unicidade. Você, inclusive, da rádio, que ouve o nosso programa pela Rádio Betel FM, acompanhe lá no nosso YouTube. É um prazer realmente participar com vocês aqui. Ouça o que diz o anjo Gabriel, o mensageiro, quando se apresenta para Maria. Ele diz o seguinte, quando ela diz que seria impossível dar luz ao Senhor, ele diz: olha, Maria, que é impossível para o homem, é possível para Deus. E aí ele explica, quando ela pergunta ao anjo, como isso acontecerá se sou virgem. Verso 35 de Lucas 1, o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Filho de Deus. Veja bem, por isso, diz outras traduções, o que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. É muito importante a gente, depois você lê na sua tradução, aliás, é importante, quanto maior o número de traduções para nós verificarmos isso, o anjo assegura que aquele que vai nascer é santo, né? O santo que de ti há de nascer, que vai nascer de você, será chamado Filho de Deus. E outra coisa, ele fala que o Espírito Santo descerá sobre ela, vai descer no ventre dela. Sabe, aquele que Jesus falou, vou subir, vou rogar para o Pai, ele vai mandar, pois é, ele já desceu logo lá diretamente no ventre de Maria. Agora o detalhe que não pode esquecer, e aí você vai ver, o Espírito Santo vai descer sobre você, e o santo que vai nascer de você, quer dizer, então tem dois santos, porque o Espírito Santo desceu para fazer a obra, para gerar outro santo. Esse é o primeiro, né, um detalhezinho que não podemos deixar passar. Agora, outra coisa, o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus, ou seja, aqui a própria versão também que eu tenho, da NVI, Nova Versão Internacional, diz a mesma coisa, descerá sobre ti o Espírito Santo, a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Ele não disse, preste atenção na semântica, ele não disse, o Filho de Deus vai nascer de você. Isso é muito importante, porque se o Filho de Deus já existia lá no céu, junto com o Pai, como nos leva e nos ensina há séculos a doutrina trinitária, a teologia trinitariana diz o quê? Que o Filho estava lá desde o princípio. Na exegese feita pela doutrina trinitária do Evangelho de João, capítulo 1, nessa interpretação trinitária do texto, né? No princípio era o verbo estava com. Então, o português correto, ou melhor, a expressão correta, nem vou dizer português, porque português não existia, mas está assim nos originais. O santo que vai nascer de você será chamado Filho de Deus. Ele vai ser chamado depois que nascer. É no futuro. Ele deveria dizer, o Filho de Deus vai nascer de você, vai sair de você. Isso é muito importante. Se Deus tem previamente um filho com ele lá no céu, essa questão, será chamado Filho de Deus, é um detalhe muito importante, um detalhe da semântica muito importante que não pode passar batido. A King James, outra versão, já estou indo para a terceira ou quarta versão aqui, diz a mesma coisa.
O Espírito Santo virá sobre ti. O Espírito Santo vai vir sobre você. E o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, e por esse motivo, ó, King James diz, o ser que nascerá de ti será chamado, ou seja, ele só vai ser chamado filho de Deus no futuro, será chamado filho de Deus. Isso é muito importante, isso não pode passar despercebido pelos leitores das Sagradas Escrituras. O Filho de Deus não foi enviado para nascer. É isso que nos leva a crer, o que nos diz. O Filho de Deus foi chamado assim depois que nasceu. Por que razão isso acontece? Porque quem prometeu vir a esta terra foi o próprio Jeová dos Exércitos. Ele não poderia, por esta razão, já me antecipando a muitos questionamentos dessa parte. Mas, Tony, qual é a diferença disso? O que isso tem a ver? No que isso soma? No que isso muda? Né? Não são esses os argumentos? Pois é. Infinitas passagens do Antigo Testamento, passagens proféticas apontando para o Senhor Jesus, elas nos dão conta de que quem viria a esta terra seria o próprio Jeová. E Jeová, no conceito trinitário, é o nome do Pai. Ou seja, quem é Jeová? É o Pai, não é? Pois é. Então, lá em Ezequiel capítulo 34, o que nós cansamos de ler aqui diuturnamente? Porque assim diz o soberano Senhor Jeová, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também eu mesmo resgatarei as minhas ovelhas de todos os lugares. O próprio profeta Isaías, que é o profeta messiânico, diz, né? Eis que o vosso Deus virá, com recompensa ele virá e vos salvará. Quando isso acontecer, evidentemente, os cegos vão receber as suas visões, tornarão a ver. Não é? Como é que diz? Olha aqui, vou ler para você Isaías 35, do verso 3 em diante, ó. Fortalecei as mãos cansadas, firmes os joelhos vacilantes, dizei aos desanimados de coração, sejam fortes, não temam. Seu Deus virá com vingança, com divina retribuição para salvá-los. Então, diz o verso 5, se abrirão os olhos aos cegos e se despertarão os ouvidos dos surdos, os coxos saltarão como servo, a língua do mundo cantará. É só você ler Isaías 35, 6 e 7, falando Deus para a sua nação, por intermédio do profeta Isaías, falando, ó, vosso Deus virá. Quem é o Deus de Israel, gente? Jeová, ele vai vir, e quando ele vier, se abrirão os olhos dos cegos, vai se destapar os ouvidos dos surdos, os coxos vão saltar. Não é isso que o Senhor Jesus fez quando veio? É mais um motivo, por isso ele não pode dizer, o Filho de Deus vai nascer de você, não. O santo que de ti há de nascer será chamado, futuro, porque ele vai nascer. Você está entendendo? É um título que Jesus recebeu sobre ele. Assim como também ele se autodenominava o quê? Filho do homem. Veio o Filho do homem buscar e salvar. Ele mesmo se colocou, mas ele era filho de algum homem? A Bíblia diz que Deus não é filho do homem para que minta, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas ele se fez, é diferente você se fazer, é diferente você ser. Então ele recebeu um título, o Senhor Jesus recebeu o título de Filho de Deus, Filho do homem, Filho de Davi, Filho de Maria, Filho de José, mas ele recebeu um título de Jesus eu costumo dizer sempre o seguinte, Jesus é o Filho de Deus, artigo definido, porque ele porque ele reúne todas as qualidades que um Filho de Deus deve ter e foi perfeito em tudo. Mas eu e você, os que recebem, os que receberam, os que creram no seu nome, também somos filhos de Deus. É o que diz o seu discípulo, um dos mais chegados. O que ele diz? Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Leia Evangelho de João, capítulo 1, verso 12. Eu e você também temos esse título. Nós somos filhos de Deus.
Então não há problema quando você lê na Bíblia que Jesus é o Filho de Deus. Não há nenhum problema quanto à doutrina monoteísta, a doutrina unicista, não tem problema nenhum. O problema é para a doutrina trinitária. Você afirmar que Deus tem um filho literalmente, né? Do lado dele lá, você tem um problema sério, porque no céu só tem um trono e um assentado sobre o trono. Todos os profetas e apóstolos foram lá, viram um trono só, a exceção de João, que viu 24 tronos a mais. Se você ler Apocalipse, ele vê 24 tronos ao redor do trono de Deus, um só assentado. Isso é muito importante, isso é demais, isso é precioso para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento. Isso é muito importante nós estarmos aqui falando sobre esse tema glorioso, esses temas importantes. Outro problema, né, para a doutrina trinitária é que o próprio Jeová dos Exércitos assume em inúmeras passagens, muitas passagens, que virá pessoalmente. Diz Zacarias que ele vai colocar, né, Jeová, quando voltar, vai colocar os seus pés no Monte das Oliveiras, o Monte das Oliveiras vai se abrir no meio, aí falando de escatologia, falando, né, daqueles dias. E quem é que vai vir naqueles dias? O Senhor Jesus. Quem vai vir para a batalha do Armagedon? O Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que quem vai guerrear lá é o próprio Jeová. Os profetas sabiam categoricamente que quem ia para essa batalha era o próprio Jeová. Não tem outro para ir. Não era o Filho de Deus, não era o Filho de Jeová. Era o próprio Jeová que iria para a batalha, para a guerra daqueles dias. Então teremos um problema aí para várias religiões que oriundas do monoteísmo sagrado, porque elas pregam um duoteísmo, né, que é a crença em dois disfarçado de monoteísmo. Ou um triteísmo disfarçado de monoteísmo. Estude essas nomenclaturas, essas expressões: duoteísmo, triteísmo. Eu não estou falando isso, gente, pelo amor de Deus, no intuito de ofender, de atacar. É claro que quando você prega a verdade sobre o que diz os textos, automaticamente algumas pessoas se sentem invadidas no que tange a sua fé, no que tange o seu posicionamento espiritual. Porém, essa é a realidade bíblica. Deus é um só, não há outro além dele. E há uma diferença muito grande de um único para trino, triuno. São expressões totalmente diferentes que têm significados totalmente opostos. Nós vamos ficando por aqui. Você pode acompanhar a gente para mais áudios como esse, sempre aqui dentro do Minuto da Unicidade, no YouTube. Recebe aí quem está conosco no nosso canal, recebe aí no link também no WhatsApp, o áudio, né? E também pelo programa Nossa Voz, enquanto Deus nos permitir estarmos na Rádio Betel 98,7 FM para o Rio de Janeiro, né? Ali para a região da Zona Oeste do Rio, Recreio Jacarepaguá. Ou para todo o Brasil e pelo mundo, através da internet, através do radiobetel98fm.com.br. Um forte abraço para você, até amanhã. Minuto da Unicidade.